Sejam muito bem-vindos ao Médico Líder Podcast. Aqui a gente vai compartilhar histórias reais de médicos e médicas, falar um pouquinho sobre carreira médica, falar um pouquinho sobre o mundo empresarial, o dia a dia do consultório e também sobre como agregar na especialidade do médico para o paciente. Hoje eu estou com a doutora Patrícia, que é dermatologista, e a doutora Priscila, que é endocrinologista. Nós vamos unir a gestão e a medicina e trazer insights muito valiosos para vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Hidalgo, Olá. doutora Priscila Hidalgo, Olá. irmãs lindas, queridas, parceiras. E hoje a gente vai conversar muita coisa valiosa aí para os pacientes, também para os colegas médicos. Tenho certeza que vai ser muito especial. Vocês não fazem ideia como eu tô feliz de vocês estarem aqui, viu? Adoramos o convite. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre a especialidade de vocês. Doutora Patrícia, dermatologista. Doutora, eu vou começar por você. Vamos lá. Por que dermatologia, doutora? Então, na faculdade, eu comecei a me interessar pela dermato logo no terceiro ano da faculdade. Porque eu tinha uma matéria, eu tinha dermatologia na faculdade, nesse ano, no terceiro ano, e aí eu achei interessante, gostei e tal, me identifiquei ali. Aí eu fui atrás de alguma liga de dermato e tal, e eu falei, puxa, não tem. A única coisa que tinha pra eu fazer era uma liga de oncologia, que a gente ia em campo, né, ia fazer campanhas, assim, gratuitas pra população, e que a gente fazia avaliação de câncer de pele. Aí eu falei, vou entrar aqui, porque é o que tem mais a ver com dermato. E eu amei, aí eu gostei cada vez mais, assim, aquela questão de avaliar o paciente, de estudar o câncer de pele. Então eu comecei a me interessar pela dermato por aí. Por essa área mesmo, eu gostava muito de ver, de pegar, de pôr a mão, e a dermato ela é muito visual, né? De você pegar, de pôr a mão, de examinar o paciente, e eu gosto disso, eu gosto desse contato com o paciente. Então, assim, foi ali que eu me encontrei e dentro dessa liga. Aí foi indo na faculdade, eu fui, é isso mesmo que eu quero fazer, é isso mesmo que eu quero fazer. No final do ano, no final da faculdade, eu até titubeei um pouco, falei, será que é dermato mesmo? Será que eu não quero fazer GO, que eu também gostei muito, né, de ginecologia, assim, não da obstetrícia tanto, mas da gineco eu gostei muito. Já pensava em fazer mastologia, falei, nossa, gineco, masto e tal. Aí eu falei, putz, mas não é isso que eu quero dermato mesmo, tal. Aí até cheguei a fazer um trabalho de oftalmo, nada a ver, assim, né? Falei, não, mas oftalmo também é legal. Aí gostei e tal, mas não adianta, eu quero dermato. Então, foi uma coisa assim, meio que identificação direta, sabe? Eu tive na faculdade no terceiro ano, eu gostei daquilo, falei, nossa, eu quero fazer isso. Que legal. Tentei até sair um pouquinho para outras áreas, mas falei, não é isso mesmo que eu quero. Daí foi. Já foi. É. Vocês estudaram na mesma época? Não. Não, porque é que a gente olha e pensa que tem a mesma idade, tudo igual, né? Que bom. Obrigada, gente. Não vou Sempre a irmã contar. mais velha Amei. fica feliz. Não, mas a gente não vai contar a diferença de idade. Então tá Fica tudo bem. tranquila. Fica tranquila. Eu sei porque eu faço isso com a minha irmã também. Faz Não, mas parte. é porque, né? Então vocês não foram da mesma época. Não, e a gente fez faculdade em lugares diferentes também. Eu fiz em Taubaté mesmo e a Pri fez em Volta Redonda. Fui lá pro interior do Rio, Olha só. passei lá e aí peguei as malas e fui, né? Depois voltou. Depois eu... Eu também fiquei. Daí eu fui também, depois da faculdade, fui para São Paulo, né? Fazer dermato, depois voltei. Ai, que legal. Doutora, como que você vê a sua evolução como médica dermatologista durante os anos, né? Então, assim, eu sei que quanto mais você atende os pacientes e tudo mais, você vai pegando mais experiência, mais conhecimento. Mas você se vê muito diferente em relação à dermatologia mesmo? Sim, eu acho assim, que quando eu comecei a fazer dermato, eu tinha uma ideia, né? Você começa, eu gosto de clínica, eu quero fazer clínica, tal, não sei o que, fiz. Mas no meio do curso, você vê que tem a parte da estética que anda em paralelo. Então, há um assédio muito grande pra gente fazer estética. E aí, você também fica assim, nossa, mas é muito legal, e é outro ambiente, é outro mundo, né?
A clínica, você vê pacientes que você precisa tratar de doenças, tratar do paciente para Uhum. melhorar a condição de Muito saúde dele. diferente, E a realmente. estética são pacientes que estão bem, que querem ficar melhores, então eles não chegam com uma dor real, assim. Claro que existe isso, mas, enfim, é um ambiente diferente. Então, eu me vi meio dividida, assim, falei, e agora? Eu gosto de clínica, mas a estética é muito legal também e tal. Então, assim que eu me formei, eu meio que fui pra estética, mas nunca deixei a clínica de lado. Então, eu trabalhava, aí eu já, antes de terminar, na verdade, a dermato, eu já comecei a atender em ambulatório de clínica, porque eu falei assim, não, eu não quero largar a clínica. Porque eu vi que a estética estava vindo e é muito mais rentável no início, então você consegue fazer os procedimentos ali, você consegue girar o consultório, mas a clínica eu falei, mas eu não quero largar. Aí eu comecei a atender no SUS. Então, eu saí da dermato, antes de eu terminar, na verdade, eu já entrei para o ambulatório no SUS. E ali, para mim, foi uma extensão da dermato, né, do estudo todo, porque é outra realidade. Você pega SUS e aí você começa a trabalhar com doença de verdade, com gente que, assim, não tem nada. E você, nossa, pra mim não tem preço a gratificação que é você atender no SUS. Pode ter Nossa, vários todo. médicos Não, falam isso não pra tem mim. preço. Sim. Pode ter toda a dificuldade, o paciente Na pode. escola, né? É, Não, né? é uma escola de vida. Vida. Porque você vê assim, meu Deus, eu não fiz nada e a pessoa tá muito agradecida. Ou pacientes que não entendem o que você fala. É quando Ele não você consegue. sente o impacto real da Exatamente. sua atuação como médico. Exatamente. Assim, é um propósito, entendeu? Eu falei, nossa, Uhum. o meu propósito de ser médica é isso, é ajudar o paciente, ajudar a pessoa, né? E ali você faz uma diferença muito grande. Então, eu fiquei 7 anos trabalhando Bastante. no SUS, no AME, aqui em São José até. Uhum. E aí, pra mim, foi uma escola, eu evoluí muito. Então, quando eu saí do curso depois que eu saí do AME, eu era outra pessoa, sabe? Então, eu tive uma evolução muito legal nesse período. Aí, eu tive 2 filhas, né? Na minha segunda gestação, eu falei, bom, agora eu não quero mais ficar viajando tanto. Então, eu resolvi sair do AME. Com um pouco de dor no coração, mas eu falei, agora, nesse momento da minha vida, eu quero ficar só no consultório. Eu já fazia consultório também. Então, eu ficava no consultório com uma parte clínica pequena e mais estética, e o AME era onde eu fazia toda a clínica que eu gostava, gosto. Uhum. Aí, beleza, fiquei só no consultório, aí dei uma estagnada. Eu achei que eu estagnei, assim, sabe? Aí eu falei, nossa, mas agora eu só faço estética, e assim, cadê aquelas coisas que eu gostava, tal? Aí, Priscila Hidalgo chegou com umas ideias aí, começou a estudar a medicina integrativa, e eu falei, cara, eu quero saber disso. Aí eu falei, vamos fazer. Ela, vamos fazer uma pós-graduação de medicina integrativa. Eu falei, vamos, com 2 crianças. Não, mas eu dou conta, vambora. Te ajudo, É, vambora. porque eu me senti nessa época aí, antes de começar, que eu não tava, assim, Você não tinha me queria. encontrado, assim, sabe? Sim. Eu fazia o consultório, eu gosto de fazer, mas faltava um negócio ali. Eu não ia com aquela coisa, nossa, que legal, que nem no AME eu tinha. Eu falei, cara, hoje eu fiz uma diferença imensa. Eu não tinha, não Tava numa sei. Eu rotina, tava você numa tava buscando rotina. alguma outra coisa que agregasse, É, né? parece que eu tinha mesmo estagnado na minha, enfim, na minha carreira ali. Aí a Pri veio com isso, eu falei, não, legal, quero fazer, gosto dessa parte, já penso um pouco assim, quero conhecer mais. Aí foi quando a gente fez a pós-graduação, né, em 2021, né, 2021. A gente fez a pós em 2020, começou a pós em 2021, em agosto, setembro, assim. E aí eu falei, meu Deus, agora eu comecei tudo de novo, entendeu? Eu comecei tudo de novo. E aí a minha evolução foi assim. Eu falei, cara, é outro universo, é outra medicina, é outra forma de ajudar, é outra. Nossa, eu fiquei assim encantada. É muito difícil, assim. Eu acho que nunca mais eu vou parar de estudar e aprender Sim. isso, porque, Vocês são muito estudiosos, porque o que nossa, vocês fazem com o paciente, né? é outra Quanto vocês faculdade. entregam para o paciente, vocês têm que se atualizar o tempo todo, né? E aí eu me redescobri como dermatologista, na verdade. Depois que eu iniciei essa São fases são mesmo, fases. né? Então agora hoje eu faço uma outra dermatologia que pra mim é muito mais consciente do que eu tô fazendo. Hoje eu consigo conciliar a estética que eu gosto, mas não é minha paixão é a clínica. Mas assim, eu concilio ali, eu consigo dar as 2 coisas para o paciente de uma forma que eu considero de uma forma muito mais eh, bonita e saudável mesmo, sabe. Então hoje eu falo: "Puxa, legal, agora eu Tá entendi o que eu quero entregando. fazer". Ai, que Entendeu. Eu legal, quero doutora. cuidar da saúde e da autoestima do paciente sem deixar a saúde de lado. Então hoje eu acho que eu tô no nível que eu gostaria de estar. É claro que de conhecimento ainda tem muito mais para evoluir, mas eu faço hoje o que eu quero Hoje fazer. você
entrega uma dermatologia integrativa? Exatamente. Hoje é uma Hum. dermatologia que vê o paciente como um todo mesmo. Então, através da queixa de pele, eu consigo investigar todo esse paciente. Quem é o paciente que está ali na minha frente? Ele veio por causa de uma acne, mas ele é uma pessoa. Ele E, pensa, ele e sente. como que funciona a associação dessa medicina com dermato e endócrino junto? Então, Como que é, funciona é isso? totalmente complementar, né? É, É Eu. muito legal, porque a gente sabe muitas questões que começam na endócrino, elas se manifestam às vezes pela pele. E Exato. coisas que começam pela pele são distúrbios endócrinos. Então, a gente está o tempo inteiro discutindo o caso, a gente está o tempo inteiro falando, Pri, me ajuda aqui, como que eu posso fazer isso? Paty, pelo amor de Deus, olha essa minha paciente, porque eu não faço ideia, às vezes. Começou a aparecer ontem isso nela. E essa interação, então, como que funciona na nossa prática isso, né? sim. É o tempo inteiro a gente discutindo o caso. Paciente, olha, eu vou falar com a Patrícia, depois eu dou um feedback para você. Então, Que o legal. paciente ganha muito, né, nessa interação, porque a gente está realmente uma do lado da outra, não só como irmãs, mas como médicas atuantes, né, no mesmo Sim. espaço. Uhum. E também estamos na prática clínica integrada, né? Então, é Na mais ou menos isso. endocrinologia também tem a questão igual da dermato, que você tem a estética e a doença? Absolutamente, sim, né? Muitas pessoas chegam querendo somente a parte estética do emagrecimento, não para o lado saudável do emagrecimento, mas pela parte estética do emagrecimento. Geralmente são aquelas clientes que vêm querendo mais rápido, por uma situação específica, é uma festa, uma formatura, é um casamento, e depois elas abandonam o tratamento, né? E Tudo igual. tem tudo Tudo igual, igual. né? E tem aqueles que verdadeiramente, olha, eu já tentei de tudo e realmente agora eu resolvi. E é muito legal, né, Kátia? Porque você conhece a gente há mais tempo. Então, assim, o Instagram, né, essas ferramentas digitais, elas nos ajudaram a realmente a expor ali o nosso trabalho, né, a maneira como nós trabalhamos. E o Comunicar mesmo, né? paciente, O que exato, vocês fazem pelo paciente. isso. E aí o paciente, ele realmente vem falando, olha, eu vi, eu acho que é assim que eu quero emagrecer, eu entendi, é dessa forma, né? É uma forma mais sustentável. Então, sim. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Se hoje é claro para o paciente de vocês como vocês podem ajudá-lo. Porque eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem dificuldade de saber como vocês podem nos ajudar. Sim. Uhum. Né? Será que a doutora atende o que eu tenho? Ou Uhum. por que eu vou passar na endócrina? Então, para vocês, vocês acham que é claro ou que é um desafio para vocês comunicarem isso para o paciente? Hoje, para mim, é um desafio. Porque a dermatologia, ela tá muito relacionada com a estética, justamente, né? Uhum. Então, o paciente que vem me procurando hoje, ainda não é só o paciente que já sabe tudo o que eu posso fazer por ele, Isso. entendeu? Então, hoje eu recebo ainda muito paciente que fala assim, não, eu tenho acne, eu quero tomar Roacutan, eu quero fazer isso aqui. E daí eu vou falar, beleza. Então, ó, aí eu sempre explico para ele primeiro como é o meu trabalho. Uhum. Falo, olha, aqui eu atendo um pouco diferente. A gente vai fazer o que precisar ser feito para apagar o incêndio, fala um pouco assim, né? Que o paciente entende que é aquela dor aguda que ele tá tendo ali, eu vou tratar. Mas aí eu explico tudo que eu posso fazer além disso. Falo, olha, a gente pode melhorar a sua saúde para que você não tenha isso de novo. Então, esse é o meu trabalho hoje. Mas é Entendeu? Se muito você mais entende. fácil dentro do consultório. Totalmente dentro do consultório. Eu Fora ainda tenho ainda é um dificuldade. desafio. Aham, tenho dificuldade Mas de passar é um isso. desafio para você e é um Uhum. desafio até para o paciente Entender exatamente entender. isso Mas é e novo. buscar. Né? O É paciente novo, não né? sabe que existe essa outra forma de trabalhar, Uhum. entendeu? De médicos atenderem, né? Uhum. Então é uma dificuldade, eu tenho ainda essa Sim. dificuldade. Eu acho que eu tive mais já, né? A Paty É. sabe dos pacientes que eu compartilhava com ela, né? Ali, falando, nossa, chegou esse paciente tal, tal. Hoje em dia, talvez eles já vêm com uma ideia de que é integrativa. Então, Uhum. assim, doutora, você vai lá, ela já vai passar a suplementação, eles entendem mais. Vão mais No- abertos. Isso, no começo era mais assim, mas você passa hormônio? Mas você vai fazer reposição? Hoje, eu acho que até a comunicação melhorou, da minha parte mesmo.
e os pacientes já vêm falando: olha, eu sei que você faz isso, mas eu tô querendo saúde. Então, ficou Legal. mais fácil hoje. Eu acho que de Ai, que tanto legal. patinar, Eu melhorou, eu né? Eu Assim, acho a, que a minha tem forma ali dentro. eu acho que tem uma coisa também que é assim, o paciente que chega pra você, ele é um paciente que chega com uma condição de saúde normalmente, né. É. Sim. Ele chega, assim, doente, e aí É. ele fala: "Nossa, me ajuda, tal". É. Os meus pacientes chegam, mas como eu tô mais em consultório hoje, Sim, não mais tenho tan estética, né? o paciente chega É, a mais gente com busca condições dermato, às estéticas. vezes, por questão estética, É. né, É. Por mais que natural. seja uma acne, por mais que seja, uma alopecia, né, uma queda de cabelo, ainda é um É. impacto na imagem, Ah, O sim. meu entende? tá atrelado ali muito ao metabolismo Saúde mesmo, à mesmo. saúde É. mesmo. Então, assim, eu pego muitos. Tem chegado mais pacientes com várias comorbidades. Então, há pacientes, às vezes, oncológicos, pacientes que realmente com síndrome metabólica, então, hipertensão, dislipidemia, diabetes, pacientes carregados, vamos dizer assim, né, de situações, condições clínicas, e que o filho já passa comigo, traz o pai, traz a tia, traz a família toda. A gente brinca lá que a gente vai dar. Hoje é a reunião da família Silva, por exemplo, da família Alves. Mas é o que a doutora falou, a partir do momento que o paciente está ali com vocês, Uhum. vocês conseguem comunicar com muita clareza como Sim, vocês podem Claro, ajudar, claro. aham. né. Então esse poder da indicação é isso, né, É. é falar: "Puxa, ela me ajudou dessa forma", e Uhum. levar outros pacientes para vocês. Sim. Agora quando Exatamente. você comenta, por exemplo, da estética, é uma coisa que você atende, Sim, mas é uma coisa que você consegue agregar mais para o exatamente. paciente, além da estética, é Exatamente, isso? é isso. Então, assim, o paciente que vem pela estética, o que que a gente faz? A gente vai atender a demanda desse paciente e eu vou explicar para ele como é importante ele ter saúde para manter o resultado estético que ele vem procurando, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu quero fazer um tratamento para flacidez. Falo: "Legal, vamos tratar com a tecnologia X, Y, com o procedimento aquele outro, mas eu preciso saber como é que você tá de saúde. Você tem hormônio funcionando? Se você não tiver hormônio funcionando, o seu procedimento vai durar muito menos do que ele poderia durar. Você Uhum. tem nível de proteína adequado no corpo? Você tem uma dieta boa? Se você não ingerir, como que seu corpo vai produzir colágeno?" Aí eu tento mostrar pra ele que ele tem que olhar pra esse outro lado, senão fica uma Sim. coisa meio assim, ele vem e faz, daqui 6 meses ele volta e fala: "Olha, tá ruim, acabou o efeito". Então, mas aqui você entende? Eu quero É o que próprio você estilo tenha de vida, um né. estilo de vida, né. Então eu Uhum. tento passar isso e ensinar isso para o paciente, falar: "Ó, legal, vamos tratar sua flacidez, mas vamos tratar também de dentro para fora". É um pouco clichê falar isso, mas é verdade, entendeu? Sim, Não é você só sabe que o colocar resultado vai coisas vir ali. dali, né. Eu preciso que o seu corpo consiga receber o que eu tô colocando aí. Sim. Então é essa abordagem que eu falo e eles acham o máximo, né. Falam: "Nossa, legal, nunca tinham me falado isso". E o mais Então legal também é que quando você faz isso, você sabe o resultado que você vai adquirir para o paciente no final vai das ser mais contas, né. duradouro, vai ser um resultado mais Sim. sustentável, vai ser um resultado mais natural, mais bonito, né, Uhum. assim, às vezes é um pouco mais lento, sim, e eu deixo isso claro para o meu paciente, falo: "Olha, o resultado que a gente vai ter vai ser um pouquinho a longo prazo, você topa isso? Porque eu vou precisar mudar um pouco a sua seu estilo de vida". "Não, doutora, entendi". E aí a gente vai caminhando e lá na frente eles ficam até isso é para estética e também para clínica, né, para Pra clínica isso é tudo, né. muito, muito importante. O resultado demora um pouco mais para vir, mas ele se mantém. Sim. Então é muito legal. E doutora Priscila, por que que você escolheu endocrinologia? Vamos lá, né? Bom, na verdade, eu tinha uma dificuldade de aprender na faculdade de medicina por partes. Então, por exemplo, o meu método de aprendizado da minha faculdade, né, que eu fiz, na verdade, é diferente do da Patrícia, né? Lá ela aprendia por matérias, vamos dizer assim. Era O meu. antigo, né, depois mudou também, mas Isso. eu ainda era o Não deu tempo. tradicionalzão, é. Raizão. É, raiz. O meu foi um sistema modular, né, então a gente já tinha discussão de caso clínico no primeiro módulo, né, no primeiro semestre. Maravilhoso E isso. aí o pensamento integrado, vamos né, dizer assim, ele já estava acontecendo ali. E para mim não fazia sentido eu não entender sistemicamente o meu paciente. E aí, vindo dessa, eu sempre, né, muito dedicada ali, tentando, estudando, eu falei, cara, mas eu não consigo ver só o coração, não consigo, né, esse paciente na discussão de caso clínico, eu preciso entender da onde tá vindo, né, esse distúrbio endócrino e tal. E a endocrinologia, quando eu fui conversar com o meu professor de fisiologia, ele falou, você devia fazer prova de fisiologia endócrina para ser monitora.
E eu falei, dele você vai entender. Aí você vai entender, faz isso que vai te ajudar. Aí, então, foi uma dica, na verdade, de um professor. E eu fiz a prova, passei e fui monitora a faculdade inteira de fisiologia endócrina. E você se identificou. E aí eu falei, não, lógico, é lógico. Agora Era o que faz você precisava. sentido. Agora faz sentido, gente. Agora eu entendo o Era o que você coração, precisava. entendo a pele. Né? Então, assim, óbvio, eu entendo no sentido de compreender o porquê que aquilo está acontecendo daquela forma, né? E aí foi assim, quando eu me formei, fiquei com muita vontade, a gente passou pelo internato, né? Você passa daí na prática, especialidades cirúrgicas, como, por exemplo, a própria cirurgia geral, a ortopedia, a ginecologia, a obstetrícia, e eu me apaixonei pela obstetrícia. Ai, a gente é tão diferente. É tão diferente, mas não é. Você A gente falou- veio do Você mesmo falou lugar. claramente que você não... Obstetrícia não, ela já... Mas a ginecologia eu gostava. Então, Eu pensava e em fazer aí? mastologia, gente. Eu tive muito isso. Eu falei, nossa, acho que eu vou fazer. Daí eu já namorava, né? Desculpa te cortar, mas rapidinho. Eu já namorava, tava numa faculdade, que eu namorei a faculdade inteira, gente. Casei, tipo, enfim. Aí eu falava, nossa, mas a residência de GO é pesada. Aí eu repensei por causa disso. Olha. Mas você E chegou aí- a pensar? Pensei, fui ver residência, tinha em Taubaté, né? E aí, o que acontece? Eu adorava fazer cirurgia, fazer parto, fazer cesáreas. Eu pegava os plantões das minhas amigas no internato. Só que o que aconteceu? A doutora tá descobrindo Eu não agora. sabia, gente. Eu acho que eu nunca comentei. Eu não sabia disso. Olha que Eu não loucura. voltava final de semana por causa disso. Olha, eu tava de achava. plantão. Olha, Tinha uma saída. é isso que eu ia mas falar. eu- né? Ah, porque eu dava plantão, desculpa. Mas eu adorava. Eu pegava os plantões e aí eu ia fazendo o parto. Enfim. É, mas é muito legal. Mas o estilo de. Porque a gineco é um pouco endócrino, né? Então Uhum. faz muito ali E a parte hormonal. né? Uhum. Verdade, verdade. As doenças ginecológicas, a gente, hoje na endócrino, encaminha para os colegas ginecologistas, óbvio, né? Mas então, assim, o estilo de vida na época eu também namorava tal. E para partir para uma residência eu já tinha ficado muito longe. E eu falei, eu não quero essa vida pra mim, eu acho que vai ser endócrino. Se eu decidir fazer gineco, eu vou fazer depois e tá tudo bem. E aí, endócrino pra mim foi muito fácil, né? Porque acabou Já que eu já tava, fazia. Então, eu amei, amei. Então, assim, a decisão da endocrinologia, ela veio mais por uma necessidade do entendimento do corpo humano metabólico e sistêmico, vamos dizer assim, do que propriamente dita como a Patrícia, né? Ai, putz, eu gostava, e aí eu me interessava. Não, foi quando pra mim fez lógica e falei, nossa, que tudo! Vi isso acontecendo, o porquê. Todo maquinário Legal. funcionando. Todo o maquinário funcionando. Uma- E é muito interessante, porque hoje as minhas amigas, assim, né, nossas discussões, né? Eu tenho amigas gastro que às vezes falam, ai, Pri, eu sei que não tem nada a ver com a sua especialidade, mas o que você acha que é não sei o quê, não sei o quê? Porque às vezes o raciocínio sistêmico ajuda a chegar. Eu não entendo especificamente da doença ali do gastro, né? Mas eu consigo, às vezes, entender. Eu tô vendo veio de antes, fora, né? sabe? É. E o que veio Sim. antes. Sim. Então, realmente, Faz todo sentido. eles me ajudam e eu ajudo eles. É bem E aí legal. eu vou te dizer, como paciente, eu acho que você já sabe disso. Para o paciente, é difícil às vezes saber por que ou como, quando procurar um endócrino, né? Sim, sim. Eu falo isso porque, assim, tem pessoas que veem o nome endocrinologia, Nem nunca sabe, às vai vezes, passar o que na é, vida gente. com endocrinologista. É. Então, assim, todo mundo na vida, um dia, tem que passar com endocrinologista? Eu vou puxar a sardinha, mas assim, sem puxando sardinha, mas eu acho que deveria. Nós somos, assim, né, não falo generalizando, mas eu me sinto muito uma clínica geral Exatamente. que entende da saúde e da longevidade. Porque quando nós envelhecemos, pela natureza do nosso corpo, nós vamos diminuindo a produção hormonal. Gente, Deus fez assim. Então, a gente tem que. A tecnologia dentro da medicina nos trouxe, sim, a terapia hormonal na senilidade, trouxe, sim, o entendimento da modulação hormonal no tempo exato, sem, né, causar danos cardiovasculares. Mas quando a gente fala, por que eu deveria passar no endócrino, né? Eu acho que o endócrino é o clínico. É o clínico, É o clínico, sabe? entendeu? Eu tenho, assim, até pra mim, né?
que o clínico geral ele deveria ser um endócrino, Isso. sabe? É. Então, quando a gente se forma, todos os médicos se formam clínico geral, né? Lógico que tem a especialidade daí de você fazer mais tempo de residência em clínica mesmo, e depois você seguir uma especialidade focada nas partes, é assim que a medicina convencional é. Mas para você ter esse entendimento sistêmico e levar o paciente para a prevenção, como que você vai prevenir uma diabetes, uma hipertensão, se você não sabe dos distúrbios endócrinos que acontecem na saúde lipídica, né? Dos lipídios, da gordura. Então, eu acho que deveria, respondendo a sua Sim. pergunta. Não, porque eu pergunto porque, assim, às vezes a gente não sabe quando procurar um endócrino, Sim. e às vezes é o endócrino que vai resolver grande parte Uhum. do que a gente está vivenciando, Sim, né? isso mesmo. Aham, É essa total. sensação que eu É. tenho. Como eu trabalho com médico, para mim isso é mais claro, É. mas como paciente, eu sempre gosto de me colocar mesmo. E eu vejo muitas pessoas na minha volta Sim. que não Sim. trabalham, né? Uhum. E eu vejo que não existe essa dificuldade de entender, a não ser que você tenha um problema Uhum. e que você vai lá pesquisar no Google o que vai tratar o seu problema. É mais ou menos assim que funciona, Hoje eu chego né? com muitas queixas assim, paciente com muitos problemas digestivos. Então, e eu vou ali, oi, tudo bem? Tudo bem? Geralmente a Jo já faz, né? A nossa secretária faz ali a triagem, né? Que a gente gosta de pedir para ela, ó, o paciente veio da onde, né? Vamos já conhecer ele, né? Saber ali. E aí, muitas vezes vem da rede social mesmo, né? E Sim, tudo bem. natural. E aí, quando ele vem, o que ele entendeu, ele mesmo fala isso. Ele fala, eu tenho um refluxo, mas não é possível, deve ser hormônio, já tô com 40 e poucos anos. Então eu achei melhor passar em você primeiro, porque senão o outro colega vai me entupir de remédio, né? Enfim, é uma ideia dele, né? Sim. E então eu resolvi passar aqui primeiro, porque resolvendo isso, olha só, o Mas nível isso às é legal, vezes, mas né? é um paciente que já tá ligado no contexto que a gente explica e fala. É um paciente que vem de uma rede social, por exemplo, ele tem uma explicação ali, porque você passa a isso. gente ainda, né, Mas eu reflete ainda isso. vejo que muita gente não tem essa noção. Por exemplo, Não tem paciente que tem. vem pra Não. mim, que vem, e eu sempre costumo pensar assim, bom, ele veio pra mim por causa da ponta do iceberg. E aí eu vou verdade. tratar isso, Você, eu vou realmente. tratar, e eu vou pesquisar todo ele, né, vou entender como é que tá a saúde dele. E normalmente ele vai cair ali, entendeu? Porque eu verdade. vou descobrir um distúrbio endócrino. hormonal. É. Eu falo, olha, puxa, mas aí É uma aqui síndrome é uma metabólica, síndrome metabólica, é uma obesidade, é uma uma resistência periférica à inflamação, insulina. isso, uma inflamação de baixo grau. São Puxa, muitos casos. uma modulação mesmo, muitos anos de anticoncepcional. Sim, exatamente. E aí, limpeza do terreno biológico. Então, É um conjunto. É. Vocês trabalham muito com essa questão do estilo de vida, né? Uhum. De trabalhar o paciente como um Sim. todo. O que eu enxergo como um desafio? Você precisa mostrar para o paciente que ele tem que mudar o hábito. Uhum, exatamente. E se tem uma coisa que eu sei que é difícil, porque isso, o meu trabalho pra também todo é a mesma mundo. coisa, É. é a mudança de Para hábito. todo mundo. Mas tem algo que vocês aí no dia a dia de vocês têm de uma forma, sei lá, prática, para levar isso para o paciente, tipo, é possível, Uhum. muda o hábito assim que vai dar certo. Como que Sim. vocês trabalham essa questão de mudança de hábito? Porque eu acho que o resultado vai vir daí, né? Sim, Palavrinha exatamente. mágica que você ama, planejamento. Na verdade, eu até brinco com os meus clientes, né? Que assim, a gente vai começar hoje, eu vou entender todas as suas queixas, e aí nós vamos planejar a sua mudança de estilo de vida com a prioridade. Então, sua queixa hoje é emagrecimento? Maravilha, isso é prioridade para você? Ótimo, eu vou anotar. E aí eu vou te falar como que eu trabalho no sentido de deixar esse emagrecimento sustentável para uma vida saudável, né? Lógico, eu tô acima do peso, eu preciso disso porque eu tenho uma hipertensão, eu tenho uma diabetes, uma resistência à insulina, eu quero engravidar, né? Não, maravilha. Então a gente vai colocar aqui, ó, vamos planejar. Como que a gente começa? A prioridade é emagrecimento, nós entendemos, mas como que a gente vai chegar nisso e sustentar? Isso é só a partir de mudança de hábito. Como que nós vamos devagarinho, praticar? Exatamente. Então, hoje, primeira consulta, a gente vai fazer isso. Então, eu vou passar uma série de sugestões em cima dos 7 essenciais que a gente coloca como um estilo de vida saudável. E aí, em cima desses essenciais,
Ó, aqui você pode fazer isso, isso, isso. Em cada consulta a gente vai colocar para ele como que tá a sua rotina hoje. Ah, doutora, eu trabalho à noite, eu pego minha filha na escola 5 horas, daí eu tenho que fazer almoço, aí eu tenho que fazer janta. E que horas que você tem para isso? Ah, então, assim, é uma conversa igual você faz com a gente. E cada paciente é um desafio diferente. Porque é estilo de. Porque cada um tem a sua rotina. Uma rotina diferente, né? Eu acho que o comprometimento é um dos pontos, né? E ele precisa entender, acho que também. Micro resultados. Isso, né? são pequenas vitórias. Não é um doses tratamento que diárias. você vem, eu te dou um remédio, alguma coisa, você vai embora feliz e resolvido, né? Não é assim. É uma construção, é uma mudança de hábito, é uma mudança de mindset. Você tem que mudar ali a chavinha, falar, mas todo dia eu preciso do meu momento fazendo tal coisa. Ok, essa coisa tá sendo boa pra você? Não. Então a gente vai ter que mudar esse seu momento precioso. Tá disposta? Então é uma mudança de chave, sabe? É exatamente igual ao meu trabalho mesmo. Exatamente. É uma virada de chave. Mas né? é a hora que você pega o padrão, vamos falar a verdade, né, Kátia? No seu, você trabalha ali com a consultoria financeira e tarará, ensinando a gente, né, na organização. E nós também. Eu também trabalho na organização da saúde do meu paciente. Exatamente. Então, ó, a prioridade dele, eu até brincava, né, num tempo atrás, que eu desenhava assim três círculos. Tem a sua prioridade, tem o que eu vejo que é a prioridade para você, e tem o que os seus exames laboratoriais trazem de prioridade. A gente tem que achar a intersecção entre eles e conversar. Porque muitas vezes o paciente, ele quer emagrecer 30 quilos, tá? Mas ele não tem hormônio para isso. Então, às vezes eu preciso fazer uma modulação primeiro, mostrar para ele que a alimentação dele às vezes tá um lixo, e aí ele precisa de um acompanhamento nutricional para depois a gente colocar ele na academia pra, entendeu? Gastar. Senão ele faz a ordem inversa. Tudo errado. Bagunça tudo. Por isso que é um planejamento por prioridades. E colocando ali, expondo para ele, olha, tá vendo? Isso é isso, você quer isso, e eu acho interessante a gente entrar com isso. Vamos chegar aqui no consenso, sim. né? E o que é bom para você, funciona para você. Aí, geralmente, ele fala, nossa, realmente, não dá. Vou te dar um exemplo, tá? Eu pego pacientes que fazem muita atividade física, às vezes. Por exemplo, ela quer emagrecer loucamente, e aí ela vem fazendo atividade de manhã, às vezes ela vai à tarde, e se sobrar tempo à noite, ela faz também. Aí, obviamente, essa paciente ainda não tem toda a instrução de suplementação, né? O objetivo mesmo, o metabólico dela, como que ela tá, o organismo dela. E aí ela vem pra mim cansada, ela vem pra mim que não tá emagrecendo mais, mesmo fazendo essa quantidade de atividade física, por exemplo. E muitas vezes eu chego pra ela e falo: olha, eu mostro o exame dela, ela tá consumida. Ela tá metabolicamente estressada. Ela não tem hormônios que fisiologicamente são do exercício, porque ela tá fazendo tanto que estressou o corpo dela entendeu que não. Ela não tem substrato energético para gastar mais. Olha só. Porque ela ainda trabalha, ela ainda, né, tem vida social, enfim. Então, essa é uma paciente que eu falo, ó, a gente vai parar de fazer exercício agora. Olha só. A gente vai diminuir essa intensidade, você vai caminhar na natureza. A paciente fica louca comigo, falando, mas aí eu vou engordar. Eu tô Nossa, vindo muito aqui interessante emagrecer. isso. Muito legal, né? E aí, mas eu mostro pra ela, eu falo, ó, vai dar certo, confia. É uma conta matemática, entre aspas, mas isso vai fazer você chegar um entendimento orgânico do seu corpo de que não, tá tudo bem, não precisa diminuir o metabolismo dela. A gente vai colocar atividade física, mas a gente vai entrar com energia também. E você vai descansar. Porque não adianta malhar e não descansa. O cérebro tá estressada no trabalho, então ela não desliga nunca. Isso tá muito Entende? relacionado também à questão hormonal, né? Claro, de emagrecimento, né? Você diz? Sim. Sim, absolutamente. Cada fase que você está é um processo de emagrecimento diferente. Sim. Né? Aos 20 é uma coisa,
Aos 30 é outro, Ai, aos gente, 40 a é gente outro. não sabe muito sobre isso, mas a gente sente, Oh, né? É Exatamente, impressionante, né? Até exatamente. questão de tônus muscular, tudo isso, Uhum, né? uhum. tudo. E, Muda e tudo. realmente ter essa orientação deve fazer muita diferença, porque a gente faz o quê? A gente pesquisa, a gente faz o que tá na É. internet, E Faz jejum hoje, intermitente não, e com... hoje tem muita informação é disponível, exatamente isso, a mas gente o leigo não sabe usar essa informação de usar. uma forma adequada. Então aí chegam umas coisas Sim. malucas assim pra gente, né? É, Principalmente relacionada à alimentação, eu pego muito isso. Porque tem muita coisa na dermato que tem a ver com a alimentação. Muitas doenças têm a ver com a alimentação. E muito do envelhecimento tem a ver com a alimentação. uhum. Então, o Sim. paciente que está muito envelhecido, sente, nossa, eu tô muito flácida, de repente, da noite pro dia, pode ter certeza, ele tá com hormônio ruim e ele não come bem. Uhum. Então, a gente tem que também fazer todo um trabalho Uhum. de instrução mesmo, de educação para esse paciente, para ele entender a necessidade de uma alimentação correta, de uma alimentação adequada para o estilo de vida dele, para a idade dele, para o objetivo que ele quer. Então, assim, a nossa consulta também tem muito disso, né? Da Alinhar a educação. expectativa também, É, né? dessa Sim, mas educação aí de você em leva esse saúde. conhecimento, porque que Exato. nem você falou, não adianta só fazer o exercício ou pegar Uhum. lá o jejum intermitente que a gente É, vê na internet Uhum. é. sem saber como aplicar isso. No Uhum. final das Uhum. contas, Exatamente. né? É. Ou só fazer o procedimento Agora, estético, essa não mudança de adianta. hábito, o que eu vejo? Existe a questão também de você se comprometer com você, no caso com a sua Sim. saúde, Uhum. e você ter uma recorrência de encontros inicialmente, não precisa ficar sempre no médico. Mas eu acho que assim, para ficar seguro e essa Sim, mudança acontecer, sim. eu acho que os seus pacientes que mais têm resultado são os que são recorrentes às suas às Uhum. Com consultas, né? certeza. E Uhum. depois, obviamente, que espaça isso, Sim, né? sim. Claro, claro. Mas eu Até imagino mesmo isso. essa construção do planejamento, né? Eu criei um modelinho assim de triangular, né? Então triangular é uma pirâmide, vamos dizer assim, mais fácil. A base da pirâmide é essa de nutrição, é nutricional. Ali a gente vai nutrir ideias, vamos nutrir o mindset, como a Patrícia falou, nós vamos nutrir o corpo, da estrutura dele, o que está faltando na parte, sim, ortomolecular dele, enzimática. Então é onde a gente faz, porque a gente parte do princípio que o corpo não erra. Então, se ele não está perdendo peso, provavelmente tem alguma interferência relacionada a isso. E a maior parte das interferências são nutricionais, porque a gente tem, olha o nosso estilo de vida hoje, da maioria das pessoas, né? Come rápido, não Uhum. senta, come falando, come trabalhando, ela não faz todas as refeições, não faz atividade física, tudo bem, mas quando você dá para o corpo os nutrientes adequados, ele vai fazer o que ele sabe fazer, que muitas vezes sim, reestruturar a parte energética, reestruturar as deficiências vitamínicas, entendeu? E isso vai Uhum. te gerar energia. Você vai começar a ter ânimo para ir para academia, você vai dormir melhor. Então, essa base da pirâmide, ela é nutricional. E eu brinco com eles que daí é nutrição de tudo, novas Uhum. perspectivas. É. Na nossa consulta, a gente coloca assim para ele, eu coloco isso para ele, olha, vamos ler esse livro. Muitas vezes eu Ai, dou que em legal. PDF para ele, Sim. eu dou livros, áudios, vídeos, documentários, filmes, faz parte ali daqueles 7 É, porque a essenciais que gente a gente passa. exatamente, a gente entende que os pensamentos é aquilo que a gente falou no começo. A gente trabalha de uma forma integral. Então não adianta eu falar para o paciente só ali do físico, do químico. Eu preciso falar do que ele pensa, do que ele sente. Isso vai interferir no nosso tratamento, no resultado dele, no funcionamento do corpo dele. Sim. Então, uma parte importante da consulta é isso, é a gente abordar essas questões. Então, a Pri faz isso, eu também tenho um roteiro, Modelo, né? um roteiro de pós-consulta que eu falo do sono, eu faço da alimentação, que é alimentação boa para você, eu falo de beber água, eu falo de descansar, falo de relaxamento, de manejo do estresse, porque tudo isso vai interferir, E eu acho né? que tudo isso também é você se adequar ao que a doutora falou, a realidade que a gente vive hoje. Eu Uhum, estava conversando com um psiquiatra agora há pouco, né, antes da uhum, gente conversar, e ele estava me falando, ele falou: "Kátia, um dos maiores pontos hoje é a insônia, né, a gente uhum, recebe muito essa questão". E aí a gente começou a falar do estilo de vida das pessoas hoje, sim. que nem você falou, de ler um livro, que foi outro ponto que a gente conversou até. Ele falou assim: as pessoas não leem um Uhum. livro, as pessoas perdem 8 horas no celular É. e deixam de ler um livro. E a gente estava, inclusive, conversando sobre como é
legal quando a gente para ler um livro, para aquele momento do dia, Sim. a gente sai da casinha, né? É total. bem isso. É. Então tá tudo relacionado também a Uhum. isso que vocês estão falando, né? Isso tudo interfere. Só que é triste imaginar que a gente está entrando numa geração onde é difícil as pessoas valorizarem isso. E é triste porque a gente não tá aproveitando a nossa vida, né, É, mas gente? eu acho que é cíclico, sabe? Eu É. penso sempre assim, que é tudo muito cíclico. Então a gente vem de uma geração em que nossos pais, né, tinham que trabalhar loucamente, viviam no automático. E a gente entrou nessa também. Mas como eu acredito que tudo é muito cíclico, agora a gente também está assistindo um movimento As de pessoas estão. pegar leve. Não, pera lá. Esse super, hiper, mega produtividade, essa, né? Super produtividade, tá dando ruim do outro lado. Então a gente vai precisar rever isso daí. Então hoje a gente tem muitos movimentos, o slow food, o skip care, que é Mindfulness, mindfulness, né? Mindful eating. É, entendeu? Então, assim, você tem um outro movimento vindo falar, pera lá, gente, isso daqui tá over. Acho que a gente vai ter que balancear. Por isso que eu acho que a gente talvez assista daqui pra frente uma mudança um pouquinho Sim. nesse cenário. Pela necessidade mesmo. As pessoas estão entendendo que isso aí tá Uma demais, né? perspectiva otimista, É, né? uma perspectiva otimista, Sim. exato. Nós Sim. vemos isso também, que Mas, você falou, no é, nosso dia a dia de consultório. sim, Realmente, muito. principalmente numa faixa etária, né? É, a Ali, realidade hoje ainda do nosso público, né? Mas o mais sim. legal é que, assim, vocês estão fazendo um trabalho exatamente para melhorar Exato. isso. O movimento. Exatamente. Não, É. beleza, a gente já entendeu que rolou É. isso. E agora, então, como Vamos médicas resgatar, que gente. trabalham Vamos... com a saúde preventiva, né? Exatamente. Como trazer isso para a prática clínica do paciente que chega. Cada um deles em todas as comorbidades que chegar. Independente da comorbidade que o paciente chegar comigo ou com a Patrícia, ele vai receber os essenciais. Ele vai. Nós vamos falar da A gente vai administração do apresentar isso estresse. pra A gente ele. vai. Falar, olha, existe essa nova perspectiva. Que legal. E aí? E foi a partir disso, de vocês duas, por exemplo, começarem a pós, de vocês terem esse alinhamento aí de propósito, que surgiu a KA? Foi. Foi. É. Porque quando eu conheci a doutora Patrícia, não É. tinha Não essa, existia, essa Priscila. sociedade Sim. entre irmãs. Claro. Vocês trabalhavam no mesmo lugar, mas Sim. não tinha KA, né? Sim. É, e Foi quando a partir disso? Foi, acho que foi, né, Pri? Porque foi Foi. assim, quando eu comecei o consultório, eu trabalhava sozinha, mas eu não gostava de trabalhar sozinha, então eu queria ir. Ela como médico, falei, gente, ela tem que trabalhar comigo, né? Vem aqui, a gente é irmã, você é médico, não tem cabimento. Louca, né? Mas assim, Louca. tem que vir aqui. Daí, não, vem, não, beleza. Aí a gente começou a dividir uma sala, não dava muito certo, porque os horários foram ficando apertados. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas aí, quando a gente foi para um novo espaço, ela já fazia pós, eu tava começando, e daí realmente surgiu essa. Bom, beleza, a gente vai montar algo junto, então acho que. Mas acho que veio mesmo porque a gente começou a fazer uma medicina diferente juntas. Então, falou, não, acho que vamos para Vocês um uniram um espaço. propósito. Um propósito, a gente vai para um espaço novo, não só para ir para 2 salas. A gente vai porque a gente realmente tá vendo que isso daqui pode ser uma coisa muito maior e casar, e casou muito bem as ideias, né, Pri? A gente acredita, né, que esse é o futuro da medicina, na verdade. A gente Então, realmente acredita nisso. é aquilo, né, Kátia? Eu também sou formada na medicina convencional, exatamente. E aí, assim, a minha história para levar para a integrativa ou para a medicina da prevenção, da longevidade, na verdade, eu tenho um pulo aí, né, na medicina bioenergética. Então, eu fui trabalhar e entender um pouquinho mais dos aspectos emocionais, o quanto eles impactavam na nossa bioquímica, com técnicas que tinham essa capacidade de atualizar ali as nossas emoções. Então, o corpo faz, mas a gente tem técnica para ajudar ele a tirar a interferência e daí ele fazer o que ele sabe fazer, né? Vamos dizer assim. E aí, no meio disso, eu já estava em contato com ela, né? Óbvio, sempre, mas assim, Paty, conheci isso, ó, é novo, mas ainda era muito novo de sair de uma, né, Medicina de uma convencional, bioquímica, de uma medicina convencional, alopata, né? Para uma medicina que trabalhava com técnicas corporais, vamos dizer assim, né? E aí eu fui desenvolvendo um pouco mais o estudo nisso, eu entrei na escola de bioenergética e tal, e comecei a aplicar nos meus clientes. Eu até brinco que quando veio daí, o nosso pai teve uma condição de saúde, que eu senti a necessidade de estudar mais sobre o sistema imunológico, entender mais o fortalecimento do sistema imunológico
E daí, o que a medicina convencional nos dava de recurso era pouco, né? Pouco no sentido preventivo. Mas ele tinha, assim, o recurso medicamentoso, né? Alopata. Mas que pra mim não era interessante naquele momento, porque ele não tinha nenhuma condição imunológica, mas a gente queria na prevenção. Como eu faço pra fortalecer esse sistema imune, né? Então foi onde eu comecei a estudar, assim, sozinha, vambora. Deixa eu ver aula aqui, aula ali. Tive um médico, meu amigo, que O passou. que te motivou foi a situação também do seu pai. Foi, entendeu? Olha que legal. interessante, né? Mas E aí? nessa situação aí, nesse momento, a gente ainda não tinha clínica. A gente não Sim, tinha clínica, sim. Por entendeu? sinal, foi na pandemia tudo isso. Exato. E aí, Eu tinha ó, acabado de abrir o consultório que era só eu. é 2019. Eu abri em 2020, no Aí- mês que... Eu ia abrir no mês que fechou tudo, em março. Aí eu tive o meu Exatamente. primeiro paciente, era dia 23 de março. É. Fechou tudo dia 20, Dia 15, eu acho. Dia 15, sei lá. mais ou menos. E aí eu falei, puxa, agora 20. stand-by, né? Stand-by. O que a gente E aí, faz? mas ó, em 2019, final de 2019, quando veio essa condição do papai, ela já tinha me convidado pra fazer, Pri, eu vou fazer o consultório, vambora. É. E aí eu tava me separando naquela situação, né, pessoalmente conturbada ali de mudança. E eu falei, faz aí, porque eu não sei o que vai ser da minha vida ainda, né? E quando ela fez, veio março, veio a pandemia, papai ia Estourou operar, tudo ia aquilo, estourar papai, tudo, sabe? Então a gente ficou reclusas ali, cada uma na sua especialidade, mas foi aonde eu falei, né? Não, vamos fazer alguma coisa. O BEM, né, a medicina bioenergética, a gente chama da sigla BEM, ele me abriu muitos caminhos, assim, muitas. Olha a medicina de uma outra forma, né? Então, foi o início ali, foi o start E para você, realmente além disso, buscar. vivenciou isso na prática, né? Isso. E aí, Que é muito É interessante. uma motivação intrínseca. Exato. Exatamente. E aí, tudo isso foi me levando para essa parte integrada, né? Da ortomolecular mesmo, tarará. A Paty foi acompanhando, a gente foi se suplementando. Então, foi a criação da clínica, cá, na verdade, foi todo esse movimento, em todo esse contexto, né? Ela foi surgindo. Ela foi mesmo. surgindo. A Paty foi fazendo sentido, ela foi sendo criada, assim. Até a hora que a gente falou, agora a gente vai montar um espaço. Mas aí, quando a gente montou esse espaço, foi aquilo que eu falei. Não foi só para ter 2 salas. Sim. Foi todo esse movimento, né? Porque a gente foi Surgiu se mesmo. suplementando juntas. Eu comecei ali, né? Como ela falou no início. E aí eu falei, eu acho que isso é legal. Olha aí, veja as doses, veja o que eu tô fazendo, veja nananã. E eu via a melhora nos meus clientes de endócrino. Isso é muito legal, né? Então, e eles falaram, doutora, eu melhorei. Você tem noção, né? A gerente da clínica de convênios que a gente clinicava, atendia, ela chegou pra mim um dia e falou assim, no meio da pandemia, presta atenção, era tipo metade de 2020. Ela falou assim, Pri, eu preciso conversar com você, porque tá tendo alta dos seus pacientes, isso não é rotineiro na endócrino, o que tá acontecendo? Então, foi algo bizarro, sabe? Então eu falei, era Priscila também o nome dela, e eu falei, Pri, olha só, o prontuário é esse, olha só o que aconteceu, eu fiz isso, baixou a glicemia, a gente tirou a insulina, tarará, ele não tem necessidade de voltar daqui a 3 meses, porque o que acontecia? Ele saiu com um cartãozinho. Próxima consulta, Próxima consulta, 2 meses. Isso. Próxima consulta, É acompanhamento o resultado do seu método aplicado. Exatamente. Simples assim. E ela falou, nossa, que incrível, que legal. Não, ela que incentivou muito a gente. É uma satisfação absurda sua também, né? Porque você sabe que, poxa, isso aqui é um método que tá dando resultado, funciona. Exatamente. E não tem nada mais satisfatório para vocês do que atingir isso no paciente. Super. Né? Me senti tratando, né? A gente cuida assim. da pessoa, não a gente não trata a doença, né? Exato. A gente trata a doença quando ela precisa, na parte ali aguda, mas a ideia é tratar a pessoa para que ela não desenvolva mais essa doença, se possível, né? E olha só, aí, antes até da Cá, talvez essa pergunta vai caber, não sei, tá? Vamos ver. Que momento que a doutora Patrícia se enxergou como, além de médica, empresária? Então, na verdade, ela perguntou isso pra mim. Kátia, vou falar, eu até vim pensando nisso, sabia? Olha que coisa, eu vim pensando nessa pergunta sem saber, juro pra você.
Eu falei, o que será que a Kátia vai falar pra mim? Aí eu Todo pensei mundo, nessa todo mundo tá me pergunta. falando isso, achando que a gente vai falar só de gestão. Agora a gente vai. Agora a gente vai. Não, mas eu fiquei pensando mesmo, falei, puxa. Que a doutora se viu como empresária, não só como médica. Então, eu trabalhava em outras clínicas, né? Sim. Clínica do meu tio, que é médico também, comecei lá, depois eu fui pra uma outra clínica, alugando uma sala. E eu senti aquela coisa, tipo, eu quero ter o meu espaço, eu quero ter o meu espaço, eu quero ter o meu espaço. Eu acho que esse sentimento, ele já é um sentimento de um empreendedor. Quando você quer ter o seu negócio, né? Então eu tinha isso em mim, embora eu tivesse zero noção do que era ser o empreendedorismo, do que era ser um empreendedor, do que é o empreendedorismo. Mas eu não tinha ilusões de que seria algo simples. Eu não tinha essa ilusão. Mas eu não sabia nada. Mas eu sabia que eu queria. Então, lá atrás, sei lá quando que foi isso, 2018, mais ou menos, eu tinha muito essa vontade né? de ter o meu espaço. Por N motivos. Enfim, né? Por N motivos. Eu queria dar um ambiente que eu concordasse, Seu. né? É meu. diferente, né? E que eu queria proporcionar para o paciente uma experiência que eu não conseguia lá onde eu estava. Natural, né? Exatamente. Então, eu falei, não, eu quero ter o meu espaço. Esse momento, eu acho que já é o momento que eu me senti empreendedora. Eu falei, puxa, eu quero fazer um negócio, né? Aí, lindo, né? Quero. Aí, Quero, joguei pro universo. né? Joguei pro universo, é ótimo. Mas eu tinha essa coisa em mim. Aí, cheguei pro meu marido e falei, olha, eu quero minha clínica. Dele. Então, né? Primeiro você tem que fazer isso aqui. Ele é empresário. Sim. Aí eu falei, então, mas você não tá entendendo. Eu quero fazer isso, mas não dá ainda. Eu falei, dá. E dá. Mas como? Mas você não tem paciente suficiente, mas você tem que fazer uma carteira. Eu falei assim, não tá entendendo. Eu não vou fazer uma carteira assim, do jeito que eu tô. Eu vou fazer outra carteira com. Aliás, assim, eu só vou fazer minha carteira se eu tiver o que eu tenho, o que eu penso em ter. Se eu tiver a clínica que eu penso, eu vou fazer minha carteira, porque o paciente é um pouco diferente, tal, não sei o quê. Aí, depois de muito conversar, né? Daí ele, tá bom, vai. Então vamos. Vamos lá. E aí a gente começou a parte prática, burocrática da coisa. Comecei a clínica, assim, com a cara e com a coragem, né? Chamei ele no peito, falei, vou abrir. Aí veio a pandemia. Gastei os tufos pra fazer a clínica, né? Era uma sala só, gente, mas era, né? Teve um investimento ali. Não, é. Um investimento alto. Não acho, não. Não. Aí fui lá, botei dinheiro ali. Falei, não, mas beleza, vou conseguir retornar isso em tempo X. Quanto tempo? Sei lá, você fez conta? Não sei fazer essa conta, mas vamos lá. Aí fui, comecei a pandemia. Veio a pandemia e falei, e agora? Ferrou. Aí, beleza, passou tudo. Graças a Deus consegui ir e tal, mas nesse momento que eu. Então, acho que foram 2 momentos. O primeiro momento foi quando eu tinha essa vontade. Eu tive essa vontade. Falei, não, acho que eu quero ser. Eu acho que aí eu me senti já. O segundo, você já estava. E o segundo foi quando eu tive que fazer a gestão. E aí eu falei, nossa, agora foi quando eu chamei você. Falei, agora eu sou uma empreendedora de verdade, real, tenho conta pra pagar. Mas aí você se sentia já, né? Já. Porque às vezes, o que eu sinto? Às vezes eu vou palestrar. Aí eu falo lá pros médicos, levanta a mão quem aqui é empresário. Gente, o povo não levanta a mão. E todos que estão ali são empresários. Porque a gente entendeu? não se sente assim. Né? Então essa pergunta foi exatamente para ver em que momento que você realmente se sentiu. Que você falou, não, peraí, eu não sou só a médica agora. Não, foi lá antes de eu começar. Eu senti, falei, não, eu tenho que ter meu espaço, eu tenho que empreender. Mas assim, zero noção. Mas eu sabia que eu me sentia em potencial, entendeu? Sim, determinada. E a doutora Priscila tem, hoje, você acha que você tem essa gana de empreendedorismo? Eu nasci com ela, eu acho. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que você tem ela hoje ou você já tinha isso? Não, eu sempre tive. Eu trabalhei desde sempre. Trabalhei em outras coisas. Eu não sou como a Paty, que sempre quis ser médica. Na verdade, eu nunca soube direito o que eu queria ser, né? Assim, acho que até hoje a gente tá descobrindo ainda no ser, né? Mas estar na profissão mesmo de médica foi vendo ela estudar. E eu falei, nossa, é muito legal. Eu tinha facilidade na parte de exatas, então bioquímica, física, matemática já era algo mais normal para mim. E eu falei, gostei da biologia. Faz sentido. E aí eu fui prestar medicina, mas aí quando entrei na faculdade, aí beleza, outro universo, né?
parei de vender as minhas coisas, parei. Você já tinha. Não, ela já. ela já Já. trabalhava desde sempre, ela vendia as coisas dela, ela era super. Eu Nossa, não. trabalhei em vários Eu não lugares. tinha nada disso, não. Eu Mas senti você nesse sentiu momento aí. essa necessidade da clínica só quando foi a ideia da KA mesmo? Antes você não tinha essa vontade de ter o seu consultório igual a doutora? Não, porque eu vou ser bem sincera, eu pensava em clínica já, sabe? Eu não tinha muito uma ideia assim, uma sala. Eu tinha ideia, tipo, eu já me via dentro de uma clínica. É uma coisa muito louca, eu não sei explicar, sabe? Você Mas era pensava algo- grande, É. né? gente. Tava, não ótimo, faz melhor ainda. sentido. Acho que até pela especialidade, sabe? Porque como eu trabalho muito casado com nutricionista, eu É. trabalho com educador físico, então Precisa de uma não equipe era assim, multidisciplinar, né? exato, não tinha como ser só eu, porque não faz sentido pro meu paciente, eu não ia estar entregando pra ele tudo. A parte, ela vai lá, ela resolve no botox e papo, né? Hoje sim, tem a parte integrativa e tal. Hoje não mais. Hoje não mais, exato. Mas realmente. Mas sim, era Né? mais Mas fácil. era algo pontual, É. né? E então eu acho que veio por isso, não somente, né, do pensar grande, acho que sim, mas também pela necessidade ali da minha Uma equipe profissão. multidisciplinar. É, Mas eu acho que exato. tem muito a ver com a sua personalidade. É, Ah, É uma certeza. personalidade. Eu não tinha essa personalidade. Não é que Absolutamente. eu não tivesse, mas a minha personalidade não é tão assim Sim. arrojada. Sim. Mas eu sou muito assim de sentir a coisa, entendeu? Eu sentia que eu tinha que ir. É. Mas o meu marido falava, mas você tem noção que você vai ter que fazer planilha? Eu falei, eu não sei fazer planilha. Você que vai fazer, alguém vai fazer. Mas você tem noção que você vai ter que ver estoque? Eu falei, não sei o que eu Mas tenho, sabe o que, mas que é eu vou. legal? Tem tudo a ver com o perfil realmente. E a gente sim. vê na doutora Priscila que ela tem esse lado empreendedor. É. Mas o legal é ver que no seu perfil, apesar de não ser arrojado igual o dela, você sabe que você, como médica, em algum momento que você quisesse ter seu consultório, você ia Exato. ter que desenvolver essa Claro. habilidade. Exato, exatamente. E eu não sei, eu mas eu acho vou que buscar esse alguém é o que sabe. ponto. Entendeu? Você desenvolver essa habilidade. Exatamente. É, Porque o ponto é exatamente. quando você fala assim, Uhum. não e pronto, É, entendeu? exatamente. E eu É. sabia que pra eu ter o que eu queria, eu ia precisar fazer isso. E ele falava muito, você tem noção? Eu falei, eu sei que não vai ser fácil. É. Eu vou me virar. E eu vou precisar de ajuda, vai ter alguém que vai me ajudar, vai me ensinar. Mas eu vou, porque eu quero tenho aquele objetivo. E eu sei que a caminhada não é fácil, mas faz Ok, parte, vambora. ok, entendeu? Então esse é um ponto legal, porque lógico, quando a gente tem alguém com um perfil já ajuda, Ajuda, né? é. Mas, Mas assim, isso não é um também- impeditivo. Não é. Porque se você Né? tem aquela vontade, aquele propósito, aquela coisa que fala. Sei lá, gente, é uma motivação que vem. Aí você Imagina pode quantos buscar. médicos não têm o perfil empreendedor. A grande maioria. A maioria, Não. porque Né? na faculdade não tem nada a Mas ver. se você está disposta a mudar os seus comportamentos Uhum, também, sim, né? sim. A dedicar tempo, a investir, Exato. porque tem essa questão do investimento também, aí que é o Exatamente. ponto, Uhum. né? Uhum. Agora, um grande desafio que eu vejo entre médicos que têm clínica é a sociedade. Sim. Como que é ter uma sociedade com o irmão? É desafiador, mas é bom também. É verdade. É, Não são flores só, né? É muito bom porque eu acho assim, são vários aspectos. Graças a Deus a gente tem uma relação muito boa, né? Nós nos damos bem, temos as nossas diferenças, lógico, mas a gente se dá bem, a gente se ama, a gente tem um Uhum. relacionamento muito bom Uhum. entre nós, com os nossos pais. Então acho que isso faz muita diferença. Sim, com certeza. Para um start, A né? gente tem Pra uma um começo. base muito forte. É. Então. Familiar, né? Familiar. A gente percebe isso. E eu acho tenho que- muito isso em casa também. Isso conta muito. E eu né? acho que isso vai contar principalmente nas dificuldades. A hora que aparece o BO, porque vai aparecer BO, sendo um irmão, não sendo irmão, não interessa. Sociedade dá BO, gente, porque são cabeças diferentes gerindo o mesmo negócio. Uhum. Então há divergências, né? Habilidades diferentes, Exato. né? Então a hora que aparece o BO, é na base que a gente consegue resolver. Né? A gente busca os nossos princípios, os nossos valores. O que está acima de tudo é o nosso relacionamento, é o nosso amor entre irmãs. Então, isso sempre vai prevalecer. O negócio, ele vai poder esperar. A relação aqui, não. Pelo menos eu vejo muito sim, assim. é superior, né? absolutamente. E eu acho que, assim, respondendo, até voltando um pouco só para eu. Apesar da minha personalidade, né, esse foguinho aí empreendedor ser intrínseco, mas eu me senti empresária esse ano. De chegar e falar, beleza, vamos tocar um negócio. Esse ano 2024 mesmo. Eu sei que a gente tá em fevereiro. Mas assim, empresária a ponto de eu falar que eu sou empresária, sabe?
De se Porque sentir. é, tipo, empoderada no empresária, Entendi. sabe? Aham. Porque até então eu ter o olhar empreendedor é uma coisa. Porque conversando com as outras colegas, eles também têm, entendeu? Eles não sabem, talvez, mas eles têm. Exatamente. Mas Mas acho que é eles não por se causa do enxergam. controle que você tem nas mãos, não é? Hoje. É. Acho que Ah, sim. Aí eu quando acho que. você começa a dominar melhor o que você faz, aí te Isso, exato. Eu empodera. acho que como a gente chegou num nível ali na clínica em que realmente, né, na divisão de funções, disso, daquilo, e aí, não, beleza. Nossa, é mesmo. Já era, mas acho que dessa forma que você colocou, Sim, é mais foi esse recente. ano. Mas em relação à sociedade, principalmente com irmãs, é como a Paty falou mesmo. E a gente somos muito diferentes de personalidade, mas nós temos uma base extremamente comum, né? E muito sólida. Em comum, Em né? comum e É. muito bem fundamentada, sabe? Então, quando a gente teve as nossas dificuldades ano passado, durante a construção mesmo da o clínica, primeiro ano da obra, clínica, né? Então, assim, foi um primeiro ano desafiador pra mim. Foi. Muito desafiador. Ano passado foi muito difícil. É. Mas por isso, por essa. Meio que assim, antes era eu sozinha, de repente entrou a Pri, a gente criou uma nova ideia e ok, Imagina, mas. cada detalhe tem que as ideias têm que bater. Entendeu? Então, Né? assim, não, o Em propósito é todas as legal. tomadas de decisão. Sim, é isso que a gente quer, mas pera lá, como é que é E o cada uma é um funcionamento? ritmo. É. Eu não sou casada, eu não tenho filhos, ela é casada, ela tem filhos. Sim. Qual o momento que eu me dedico para isso e qual o momento que ela se dedica. Então, até mesmo a maturidade nossa de respeitar o momento de cada uma, eu tive que aprender isso, porque eu tenho um ritmo muito acelerado. Exato. A Paty tem um ritmo orgânico, mas em que momento que tem que ser acelerado, que momento que tem que ser orgânico, né? Sim, eu acho Então, que a enfim. questão de ser médico, como é que fala? Sócio e irmã, né? Ter sociedade com irmã, um ponto que a gente colocou aqui, que é a nossa relação vem em primeiro lugar, nem sempre é o melhor para a empresa, É. pensando em, né, quando você tem uma sociedade que não é com irmãos, que é com pessoas aleatórias, meu, não tá bom, tchau, ou então não interessa o que você pensa, isso aqui que é melhor para a empresa. Mas eu acho que quando é uma sociedade entre familiares, neste caso, no nosso caso, eu falo porque somos nós, né, o que eu posso dizer, eu acho que fica um pouco diferente, né? Ah, sim. Existe uma relação diferente. Sem Existe dúvida. uma relação Existe diferente. também a compreensão Hum. que, por exemplo, você pega o seu perfil com o da doutora Priscila. Vocês têm perfis diferentes. Se vocês não fossem irmãs, vocês também teriam conflitos maiores. Sim, né? exato, porque tem esse relacionamento. E como isso vem muito na frente, a gente preza. Então, você toma um cuidado, você, não, calma, vou respeitar mais aqui e tal. Enfim, então, eu acho que. E a já que gente leva vocês assim. duas já estão nessa posição de uma forma mais madura, até, né? Lógico que a gente sempre evolui como empreendedor, como empresário. Qual que é o maior desafio para você na gestão da sua clínica, doutora? Eu acho que assim, é o financeiro mesmo, né? A gestão do financeiro ali. Essa é uma dificuldade orçamentária mesmo, de planejar, porque as coisas acontecem muito assim em cima, né? E tem que comprar um produto aqui, tem que comprar outro ali, mas tem que pagar o boleto aqui. Né? Eu ainda me vejo engatinhando nessa questão. Na questão financeira. Nessa questão de planejamento Então, assim, orçamentário. como um todo, é o mais desafiador. Eu acho que é o planejamento orçamentário, para eu poder saber o quanto eu tenho, para eu poder gastar, sabe? Para eu poder usar, meio que assim. Não que a gente não tenha isso bonitinho assim, mas a gente querer evoluir mais ainda nesse sentido. Entendeu? Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e fala, nossa, mas acho que não vai eu dar. posso? Será que eu posso? Será que eu não posso? Sabe? Essa insegurança de não ter uma visão clara de tudo. Porque eu acho que a gente, né, a gente faz tudo de tudo. Então a gente é médica, é mãe, é esposa, não sei o quê, e ainda é o financeiro da empresa, o marketing da empresa, o líder. Então, assim, é confuso. E para a doutora Priscila, será que é a mesma coisa? Não o maior desafio? Não é. Para mim, mas eu sabia que não era. Para mim, eu acho que o maior desafio é esse início, sabe? Implantação das planilhas, implantação mesmo, ter o tempo do processo. De que, ok, nós temos essa planilha financeira, mas tem que dar tempo para a gente saber o quanto tem. Por exemplo, foi um ano de clínica cá, né? Lógico, já dá para extrair muita informação? Absolutamente.
Mas arrumar cada uma das informações no tempo, falar, esse mês de janeiro, então a gente conseguiu fazer tal coisa melhor. Ah, tá, então vamos esperar o mês de fevereiro, Tem porque uma daí... estratégia Mas eu também. acho que pra as daí duas montar dificuldades, no- elas estão ligadas, Sim, né? são complementares. Porque a sua bate aqui na minha, e a minha bate um pouco na sua. Sim, sim. Uma Acho coisa que tem isso. interessante, assim, a de grande implantação maioria, mesmo. Planejamento, a grande maioria dos médicos me fala a parte estratégica também, É. né? De saber o que fazer primeiro. É isso, Porque onde tem que captar investir, paciente, tem fluxo que de contratar caixa para você não pessoas, ficar tem que sem. saber quanto É. ganha. Mas ainda acho que a grande maioria, pelo que eu estou acostumada, tem um desafio que é gerenciar pessoas para fazer o trabalho para vocês. Não. Como vocês enxergam esse desafio de outros colegas, que é o gerenciamento, a liderança de pessoas? Olha, eu acho assim que hoje a gente tem uma funcionária, né? E a nossa relação é muito boa. Então, pra mim, não foi muito difícil. Eu acho que eu dei sorte, eu acho que casou, alinhou. Então, eu não senti uma dificuldade imensa. Embora, sim, exista desafios. Existe desafios do Uhum. ponto, assim, é uma dificuldade minha em ser líder ali e de Uhum. pontuar as coisas que estão erradas, de pontuar. Isso, sim, é uma dificuldade que eu tenho. Mas de relacionamento em si, eu achei bom, né? Mas acho que Sim, porque eu dei sorte também, ou sei lá, porque do meu jeito, não sei. com Mas certeza. eu acho que não foi E para tão você, difícil nessa doutora, parte. o gerenciamento de pessoas? Eu gosto dessa parte, Eu né? A gosto gente também. faz muitas. É muito transparente o nosso relacionamento. Então, é, um exemplo: uma vez aconteceu algo que a Jo, né, a nossa secretária aí, ela começou primeiro com a Paty, né? É Então, verdade. e aí no começo, eu alugava, vamos dizer assim, a sala da Patrícia. Então, a parte de gestão ali financeira era ela com a Jo, né? Eram as duas. Quando eu entrei ali mais, né, fiquei mais ali entendendo como é que funcionava, ela ainda não me conhecia. Então, realmente foi onde, vou ser bem sincera, Kátia, a minha, eu faço parte de uma escola de desenvolvimento humano, foi ali que eu aprendi, na verdade, e fazer a leitura da outra Leitura da outra pessoa pessoa. para saber como entrar no relacionamento dela com a Patrícia. Uhum. Porque eu sei que existia já ali uma hierarquia, né? Sim, Obviamente, naturalmente, naturalmente. Então, como não passar por cima dessa hierarquia, mas sim também me colocar no lugar agora de dona da clínica também, Sim. junto com a Patrícia, de sócia, né? E fazer ela entender isso. É uma habilidade Então, foi mesmo. uma... Não, essa parte que você falou de ler a pessoa é algo que, assim, é muito válido. Uhum. Por que vocês não têm esse ponto como a principal dor? Primeiro, porque vocês conversam, porque vocês priorizam essa questão de relacionamento. Exatamente. Absolutamente. Isso já parte de vocês. É. Então, e isso é uma dificuldade comum entre as pessoas. Então, Sim. vocês não têm isso. Então, por isso que vocês não responderam que a dificuldade é essa. Então, isso já parte de vocês. Agora, a Sim. partir do momento que, além disso, você enxerga que você pode ler a pessoa, você pode ser melhor para essa pessoa. Então, sendo bem sincera, no ambiente médico, isso é muito difícil. Uhum. Porque o médico não quer ler a pessoa que está trabalhando ali como secretária ou qualquer outro cargo para ele. Ele quer que ela faça e pronto, acabou. Uhum. Sim. Então, perde-se muito nisso. Muito, Agora, muito vocês já têm isso instituído, vocês prezam pelas reuniões, pelas conversas. Eu vejo isso Até como pela proximidade mesmo, nós somos proximidade. próximas a ela. Não, e não faz parte da nossa filosofia. A gente quer que A ela gente vem de se uma sinta filosofia bem, né? de um estilo de vida, de um bons ambiente. relacionamentos, de relacionamentos Sim. saudáveis. De um ambiente Ali precisa emocional. ser saudável. Exato. Mas eu confesso para vocês que, às vezes, o médico ele entrega para o paciente um trabalho ótimo, como médico tecnicamente, Uhum. mas ele tem dificuldades de se relacionar com a sua secretária. Sim. Porque a parte, eu sei que está lidando com pessoas também, mas a parte de liderança, de Sim, impor regras, de sim. dizer o que está pensando, Sim. ele tem uma grande dificuldade. Então, isso é comum. Bacana. Sim, eu sei que Né? é comum. Já A gente tem colegas, a gente vê sim, essa dor sim, mesmo. sim. E a gente Mas é pensa, muito "Poxa, legal é mostrar diferente." que, assim, uma alternativa é essa. Sim. É você
se colocar no lugar realmente da outra pessoa. Sim. E não adianta, né, gente? Quem tá ali na sua clínica, se você não tem as pessoas ali para fazer para vocês o trabalho operacional, Não adianta ela querer não vai fazer tudo. existir. E a gente deixa muito claro ali para quem entrar, né? A gente hoje tem uma pessoa também do marketingzinho que tá ali, né? Começando sementinha, outros colegas que estão entrando agora. E a gente quer deixar claro que assim, ó, a gente é um time, nós somos, todo mundo tá aqui, é jogo de ganha-ganha. Eu faço o meu melhor, você faz o seu melhor, maravilha, todo mundo ganha, inclusive o paciente. É tipo assim. Mas É mas Né? é verdade E isso. Eu acho que até assim, o que vocês enxergam num trabalho de gestão de vocês como empresárias que reflete no final para o paciente? ah, o nosso É o relacionamento, relacionamento, né? tudo, exatamente. O que vocês ali, se Tudo você tiver um reflete. relacionamento Uhum. ruim, por exemplo, com a secretária, ela vai refletir isso para o Sim, paciente. Sim. E olha, a né? gente recebe muito elogio, né? A gente tem muito muitos legal. feedbacks positivos. Nossa, é agradável vir aqui, o ambiente é bom, aqui é Sim. gostoso ficar. Tem paciente que vai lá tomar café. É, Aí eu fico aqui, doutora. Mas eu atendo um, atendo ele. é, Aí eu vou saindo atender lá. o próximo e essa tá lá ainda. É, Mas Ai, é. desculpa, eu tô aqui, que eu gosto tanto de ficar aqui. Eu falo, imagina. é calmo Isso aqui. é Olha que muito legal. legal. É calmo aqui. Nossa, isso a gente ouve muito. É quieto aqui, é calmo aqui, é calmo, tranquilo, né? é. Me sinto bem aqui. É. Yes, vencemos. E é um exatamente. reflexo, né? Vocês têm ali a secretária, no caso, como um reflexo para o paciente, né? Sem dúvida. O que vocês hoje, na realidade de vocês, né? Como vocês estão, eu vejo que vocês estão crescendo, né? Ampliando, evoluindo, isso não tem nem o que falar, é incrível. Porque querendo ou não, cada vez mais vocês estão com um pezinho empresarial também, né? Sim, Isso é muito sim. bom. sim. Mas o que vocês recomendariam para colegas que de repente foi algo que vocês aprenderam nessa jornada? Porque vocês sabem que dá para vocês Sim. indicarem várias coisas para os seus colegas, né? Eu acho que primeira coisa, assim, é realmente ter ajuda. Então, isso pra mim, eu já te falei isso, né? Pra mim foi um divisor de águas quando você foi lá. Porque eu não sabia nada. Eu vim né, com a cara e com a coragem, com a vontade, com a ideia e tal, mas eu não sabia a prática. E eu precisava aprender. Então, quando assim, eu gosto das coisas organizadas, então a bagunça me deixava assim transtornada. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir nessa bagunça. Então, quando eu consegui organizar a minha vida de gestão mesmo, assim, organizar a parte financeira, organizar a parte contábil e tal, isso me deu uma paz muito grande. Então, eu acho que a primeira coisa para quem está começando é realmente já começar direitinho, já começar certinho, já buscar porque, Buscar assim, orientação. buscar orientação para Uhum. já começar direito, porque quando você começa e depois tem que arrumar, eu acho que é muito mais difícil. Eu não tive que arrumar muita coisa, porque eu verdade. tive esse insight logo. Falei, nossa, eu preciso de alguém para começar a me ajudar antes que seja tarde, né? E aí você veio, mas para mim é isso, gente. É buscar É buscar orientação. orientação logo de cara. É um investimento que vale muito, sabe? Você fala, mas eu não vou, eu vou dar conta sozinha. Não vai. Uhum. Pode até ser que dê, né? Tem pessoas que têm esse perfil e acabam conseguindo, são autodidatas, digamos assim. Mas ainda assim, eu acho Vem que. de famílias, às vezes, de Às vezes empreendedores, tem mais né? Já. facilidade e tal. Mas de já tem verdade, outros. assim, Mas acho ainda que assim. dois pontos, até depois a doutora Priscila vai falar a opinião dela. Ajuda, concordo, né? Consultorias, mentorias e conhecimento. Uhum. Porque o fato da gente também pegar o know-how de outras pessoas que já são empreendedoras vale, Sim. mas da mesma forma que você entrega um excelente trabalho para o seu paciente, porque você se dedicou anos estudando, Uhum. você vai ter que estudar e se dedicar também para o empreendedorismo, Sim. para a gestão. Sim. E aquilo que você adquirir de conhecimento, você vai ver que na prática vai te ajudar bastante. Muito, Uhum. muito. Então, Meu marido é empresário, né? E eu, assim, ele participou de uma fusão de empresas recentemente. E, assim, eu sou casada já faz 16 anos, faz bastante. Então, assim, eu acompanho ele desde o início. A gente, né, tem bastante tempo junto e ele já trabalhava como empresário. Então, eu acho que eu aprendi muito só de ouvir, como ouvinte. sim. De ficar vendo ele traz muita coisa pra mim, a gente Exemplos. conversa e tal. E eu aprendi muito com essa observação. Mas assim, muito, eu não tinha noção o quanto eu aprendi quando eu comecei, quando eu te chamei, e quando eu falei, nossa, como é que eu sei isso? Sim. É porque eu fui uma ouvinte, entendeu? E eu Tá aprendi certo. muito. Networking, muito. convivência É. entre vocês, porque Uhum. assim,
Eu falo que vocês conviverem entre médicos é super válido, mas vocês terem contato com outros empresários de outras Sim. áreas, que eu acho que é onde a gente se agrega. Total, com certeza. Porque eu vou levar para você Algo como que eu não empresária tenho. também. E Só algo que eu que não tenho. mesmo tendo conhecimento na gestão, é essa parte, Sim. você falar de empresa, não só de Isso, clínica. exatamente, Sim, exatamente. absolutamente. Eu acho que o primeiro ponto é organização. Então, assim, a gente sai da faculdade extremamente cru. Uhum. Tipo, eu vejo a gente quando se formou, eu olho pra mim lá, saindo da faculdade, pegando carimbo e falando, e agora? Hospital. Eu tenho que ir para um hospital dar plantão, né? Porque a gente não tem ainda nem a cara e a coragem de bater numa clínica e falar, oi, tudo bem? Eu posso atender como clínico geral? Né? A gente não tem essa mínima noção. Então, eu acho que, de verdade, Kátia, eu não tô te falando que você tá na minha frente, mas É a você mesma sabe coisa, disso. mas é isso mesmo. Eu acho que você tinha que estar dentro da escola de medicina. A gente tinha Verdade, que é ter. real, oficial. Gestão. Isso futuramente, talvez, né, com essa mudança toda no ensino, vai chegar talvez nas faculdades, isso, né, que a gente tem que saber administrar o nosso financeiro, pessoal, profissional, né? Isso faz parte da construção da vida, não é concordo. somente profissional. Então, a gente tem um déficit absoluto, tem aquela fase que todo mundo passa. É o médico da família, então Sim. é sacerdócio, né? Você não pode falar sobre dinheiro, você tem que atender todo mundo de Fora graça. as crenças, né, que a gente tem, que são crenças Exatamente. que atrapalham o nosso mundo empresarial, o médico empreendedor. Exatamente. Atrapalha. Então, assim, uma das primeiras dicas, na verdade, que eu poderia dar, como você fez a pergunta, seria começar pela organização. O que você quer fazer, né? Legal. Você quer objetivar, começar com um plantão para pegar experiência, tudo bem. Mas olha, mesmo lá fazendo esse plantão, você vai ter que ter o início de um planejamento financeiro. Porque você Planejamento de carreira. Exatamente. Então, assim, isso é, nossa, a base, sabe? E a outra dica muito especial, porque nós lidamos sim com pessoas, vai ser sempre assim, né? O nosso trabalho. É autoconhecimento. Nossa, né? concordo Exatamente. plenamente. Então, autoconhecimento mudou a minha vida. Assim, não consigo nem mensurar. Porque foi a partir daí que melhorou o meu relacionamento com a Patrícia, que melhorou o meu relacionamento com qualquer outro profissional, que fez eu olhar pra mim e falar, putz, eu tenho essas deficiências. Ok, é difícil para nós falarmos sobre planejamento financeiro, mas aonde que tá essa dificuldade em mim? Porque quando faz parte de duas, se 50% começar a zerar a dificuldade, já é um grande ganho, né? pelo amor de Deus, pelo menos já vai. E isso, com o seu parceiro, começa a ficar, ele nossa, mas você tá tranquila, assim? Você tá bem? O que você tá fazendo? E ela vai buscar, é natural, é um puxando o outro. Então, e tudo começa com a nossa mindset, a nossa mudança de hábito, né? Nossa, concordo plenamente, doutora. Então, eu colocaria essas duas coisas como fundação, sabe? Concordo. Porque tem que ser Qualquer daí. médico que me procura, o que a gente tenta trabalhar? Essa parte do autoconhecimento. Porque você tem que saber no que você é bom e no que você não é. Exatamente. Você tem que parar e falar, não, realmente, eu preciso melhorar isso. Uhum. E isso é desafiador, mas na hora que a pessoa ela fala, não, eu não sou bom nisso, mas é porque eu não quero, nunca me identifiquei, ou sei lá, não é uma habilidade que eu tenho. Então eu concordo. Se você trabalha seu autoconhecimento, sabe o que você precisa melhorar e você vira a chave, nossa, o resultado é outro. É exponencial. É exponencial. Até Né? porque você começa a entender Exatamente. quais são as suas dificuldades para você buscar ajuda assertiva. Exatamente. Né? Porque senão você começa a buscar uma ajuda, nem sabe o que é que você Não, precisa. e quantos cursos são vendidos na internet Nossa, hoje de gestão? Exatamente. Né? E aí? Adianta você fazer o curso, mas você também não parar para olhar o que você E às vezes realmente... você tem uma deficiência em relacionamento. Pronto, já. Que é o mais comum, pra falar a verdade. Aí você vai É o mais gerir comum. bem, Porque mas de verdade, a parte financeira, ela é prática.
médica. Uhum. Então, para você resolver ela é rápido. Números são mais fáceis São de exatas. são exatos. Agora, se você não consegue se relacionar bem com o outro, tem dificuldade, por exemplo, de entender Pessoas, que né, você não é um difícil. bom líder, mas que É. você precisa ser. Uhum. Quando você falou de estar na faculdade, eu já fiz algumas palestras em faculdade de medicina. Até o finalzinho do ano, a gente participou de um congresso de medicina. Uau, Que legal. A demais. gente já Muito bom. palestrou. Vida longa. Em Taubaté, eu já participei de algumas aulinhas no Hospital Escola. Ai, Na que dermatologia, Nossa, inclusive. fundamental. Mas eu vou Fundamental. dizer que, assim, é uma experiência para mim muito, muito, assim, gratificante. Porque naquele momento eu consigo, de verdade, gente, olhar para as pessoas e ver que, nossa, tá todo mundo assustado, né? É isso mesmo, porque ninguém fala disso E aí, assim, é o faculdade, né? impacto que você leva para a pessoa, pelo menos, refletir, Sim, é uma né? sementinha que você É uma planta, né? semente. Então, eu também concordo. Eu acho que, assim, isso que eles fizeram, por exemplo, nesse congresso, achei uma iniciativa maravilhosa de levar. O assunto foi carreira médica, gestão. Achei Bacana. super interessante, porque é o que você falou. Quando você sai da faculdade, você tem fases. Sim. São fases. A gente fala que é a fase que você pode ir para o hospital, que você vai trabalhar na clínica de um colega. Nem sempre você vai ser um empresário, mas você é um autônomo. É. Exato. Então, Exatamente. pronto. Pronto, Você é querida. empresário já. Desculpa. E se você não fizer esse planejamento de carreira, você vai perder muito. Porque do mesmo jeito que na medicina você tem altos ganhos por trabalhar bastante também, Claro. mas você ganha bem, você também joga o dinheiro fora muito rápido, vive de status, né? Eu tenho, gente, vários médicos que têm aí mais de 60 anos que estão numa situação de carreira muito triste. Então, isso qualquer um reflete educação financeira e tudo mais, né? Sim. Então, eu vejo também como uma sementinha que deve ser plantada, Nossa, né? Essa muito. educação Total. e o autoconhecimento também. É. Nossa, Todos como a juntos. gente conversou, meu Deus. Nossa, Mas deixar, a olha, gente se fica deixar, a aqui, gente né? vai ficar É. até a noite. Ai, de inteiro. Para finalizar, eu vou falar para vocês, vou pedir para vocês fazerem uma perguntinha para mim. E aí, logo depois, a gente vai fazer uma rapidinha e a gente termina. E aí? E aí? O que que as doutoras têm para me perguntar? nossa. Kátia, o que você acha que é o próximo passo da Clínica K? Aqui eu não posso falar. Eu tô cheio de coisas aqui que eu sei que eu não posso falar. Que eu sei Tá que vai bom, crescer, deixa eu fazer que uma vai ter genérica. sucesso. Não tenho dúvida nenhuma. Aguardem. Não, verdade. Não é? Spoiler, Ai, aguardem. meu Deus. Mas que vai voar, tem muita coisa nova aí, vai. Eu acho que é mais assim, o que você daria de dica para esse início, como começar? Se eu fosse recém-formada, chegasse para você, oi, Kátia, por onde eu começo? Assim, já, eu ganhei X no meu plantão. E aí, o que eu faço com esse X? Para você me ajudar, por exemplo, como você falou, nesse planejamento de carreira, né? Aham. Acho que é uma Saiu da pergunta. faculdade, né? Tá Vamos lá. Primeiro eu tento entender assim o que você quer, o que você gosta, no que você se identifica, porque não necessariamente, hoje uma curiosidade, quando eu participei desse congresso, muitos não querem ter clínica, né? Muitos querem fazer outras coisas, ficar no hospital, enfim. Então não necessariamente todo mundo quer trabalhar em clínica e consultório. Mas quando a gente fala de carreira, a gente fala de um planejamento financeiro, né? E aí eu primeiro tento identificar o que você gosta, o que você quer. Dar plantão te faz feliz? Porque tem pessoas que falam assim para mim, eu adoro essa parte científica, eu quero dar aula, eu quero. Então, primeiro entender o que você quer. Só que entender que dentro da sua semana, do seu mês, aquilo ali que você faz te gera um valor, digamos assim. Você tem que fazer o que você gosta, se identifica. Mas que aquilo ali precisa ter um planejamento futuro. Então, não necessariamente você sempre vai fazer aquilo, né? Então, eu acho que eu começaria também entendendo o que você gosta, vendo o seu planejamento financeiro, sim. Né? O médico ele é muito ruim de educação financeira. Né? Então, acho que tem que abranger isso. Agora, se você for ter uma clínica, ter o sonho de ter um consultório, aí eu jogo muito a real. Porque
o que eu vejo hoje? Você investe R$ 500.000 numa clínica, mas não quer pagar R$ 1.500 para secretária, Uhum. que é muito baixo, inclusive, tá? Sim, sim. Então, eu entendo primeiro o seu cenário, o que Uhum. você quer de carreira, de Uhum. especialidade. Faço essa análise financeira para poder Uhum. falar quanto vale o seu tempo, né? E aí a gente já pensa futuramente para você não viver só de status, para você realmente fazer o seu dinheiro valer a pena, porque Uhum. vocês trabalham muito também, né? O E médico, ele capacitações, né? As nossas capacitações, elas estão cada vez mais caras, caras, né? exato. Então, até Então eu onde tento levar para vocês essa reflexão, porque daí esse caminho aqui é legal para você. Você quer continuar no hospital, de repente numa coordenação, você quer fazer um curso, enfim, aí a gente monta. Uhum. Então entender a individualidade do médico dentro da sua especialidade é uma das coisas importantes. Uma curiosidade que eu tinha. Saber, Mas tem puxa, se eu muito. começasse, como O é que que eu mais tenho é seria? assim, vou começar meu consultório. É. Aí a gente faz realmente uma análise de uma forma Planejamento, geral. né? Sim. Porque para não usar o dinheiro de forma errada, Uhum. entendeu? É. Ótimo. E aí, também posso fazer Obrigada. uma pergunta? Pode. Mas pode ser mais de cunho pessoal? Pode! Não sabia! Eu queria saber, assim, como que você vê e como você faz essa gestão de mulher empresária e mãe? Como que é isso pra você? Porque é uma dor minha, assim. É. Olha, vou ser bem sincera, doutora. Hoje tá muito mais fácil, Sim. porque meu filho já tem 19 anos. Sim. Então, quando eu comecei, né, porque faz 18 anos, meu Então, filho era bebezinho, eu tive sempre assim, ele perto de mim. Isso sempre foi uma prioridade. Uhum. Eu sou muito realizada como mãe, então eu sempre quis estar perto do meu filho, sempre. Mas eu fazia tudo com ele perto de mim, Certo. não deixava eu ele sou assim integral, também. nada, eu ficava ali, né? E eu tinha possibilidade, por exemplo, de trabalhar home office, sempre tive, Uhum, né? sim. Não foi sempre que eu tinha empresa mesmo, escritório. Então, a minha rotina era, Ele quando eu estava estava sempre inserido, né? quando eu estava visitando o médico, ele estava na escolinha, eu estava com a minha mãe, Sim, enfim. sim. Mas eu sempre quis estar presente. Depois que ele cresceu, aí eu confesso que, assim, hoje eu sou mais ausente no Uhum. sentido de estar próximo mesmo. Por quê? Porque ele tá grande, ele também trabalha, ele tem a Sim, rotina sim. dele. Hoje já é um Mas adulto, né? hoje é mais fácil, mas Sim. não deixa de ser a maior prioridade da minha vida. Não deixa, sempre vai Sempre ser. foi, né? Sempre foi e sempre vai ser. Eu falo que, assim, filho faz a gente evoluir muito como mulher, Completamente. né? Com Saúde, relacionamento. Pessoa. família, trabalho, né? Não tem E como. de verdade, eu já falei isso pro meu filho. Tudo que eu faço é pensando nele. Sim. E isso é maravilhoso. Que legal. Ai, adorei. É. Então, Muito para bom. terminar, eu vou falar uma palavrinha e você vai responder uma palavrinha. Tá bom. Ixi, Maria, que difícil. Para não ficar igual, eu vou fazer uma para uma e para outra. Claro, É. sim. Paciente. Ai, difícil uma Uma só, né? só. Paciente. Pode fazer uma frase, não tem problema. Pode? Pode. Não, mas é assim, o paciente, eu vejo que assim, que hoje, pra mim, paciente tem que ser parceria. Hum, Tem que ser medicina. Aprendizagem. 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 parceria. Aprendizado. Aprendizado. Liderança. É um desafio. Gestão. Então. Necessário. Gente, eu amei. Ah, Nossa, também, foi maravilhoso. obrigada. Obrigada. Nossa, a gente conversou tanta coisa Super, legal. né? Meu Com certeza, Deus. é o que eu sempre falo. Eu recebo muito feedback das pessoas que falam para mim que, de alguma forma, algum conteúdo que a gente gera impacta a vida Uhum, delas, sim, né? Com sim. certeza. Vocês fazem muito isso também. E eu tenho certeza que, de alguma forma, algo que a gente compartilhou aqui hoje vai Vai ser ajudar bom pra outra alguém. pessoa. Claro, vai Com dar um certeza. E na insight. próxima, vocês estarão aqui num ao Ah, é um vivo. prazer. Nossa, voltamos. Já quero saber o próximo dia.
Amei. Obrigada, Adorei, a viu? gente que Obrigada. agradece Obrigada pelo de espaço, coração. pelo Muito tempo, legal. abrir, nos convidar, assim, nossa, uma honra estar aqui no É, primeiro uma demais. dia. amiga. Tô honrada mesmo. Obrigada. Exatamente, Obrigada, obrigada. gente. Parabéns. Tchau, obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau.